Olá, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos, online ou assistindo posteriormente, porque este evento vai ficar gravado. Este é o nosso encontro Sistemas de Informação e Data Literacy, um tema extremamente relevante, tempestivo e necessário. Nós teremos hoje uma programação prevista para uma fala muito breve dos professores que fizeram parte deste projeto, contando então e já agradecendo a participação da professora Raquel, do curso de Biblioteconomia da Unesp de Marília, da Faculdade de Filosofia e Ciências. Também agradecemos enormemente a professora Márcia Pazin, do curso de Arquivologia, também da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília, e o professor Bonini Neto, do curso de Engenharia de Biosistemas da Faculdade de Ciências e Engenharia da Unesp de Tupã. O nosso evento está previsto para que, depois da fala dos professores, nós tenhamos a apresentação de trabalhos, que são artigos de dados sistematizados e apresentados por alunos dos 4 cursos e que vão apresentar neste evento, então, situações de análise de dados para que seja feita uma base aí de levantamento de possibilidades de uso de dados de forma estratégica. Então, agradecemos o apoio da Pró-Reitoria de Graduação por meio de colaboração na composição dos colaboradores para a execução desse evento, e nós já vamos, então, para a primeira parte do evento, convidando a professora Raquel, e mais uma vez parabenizando pelo trabalho que ela vem realizando nessa temática, para que ela faça a fala inicial dela. Obrigado, professora Raquel, a palavra está com você. Obrigada, Ricardo, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos, né, que estão participando, que vão assistir esse evento. Bom, nós estamos aí vivenciando um período aí de produção intensa de dados, de informações, né, e a questão da alfabetização digital, ela é um requisito muito importante nos dias atuais, né, e que a maioria dos profissionais se deparam e precisam estar aprendendo sobre isso, né? Então, nós, basicamente, nesse evento, a gente vai perceber, né, com essas apresentações, a importância da questão dos dados, né, da produção desses dados em um contexto, do uso de metadados, que seriam esses dados contextualizados e padronizados, né, de acordo com uma característica de uma área, por exemplo, né, e o uso desses dados, né, e desses metadados em diversas formas, né, de documentos ou outra produção de informação, né, que entrariam aí relatórios, infográficos. Então, assim, estamos cercados de informação, né, e cheio de dados. Opa! Teoria estética e temas estéticos e teoria da arte. Pode continuar, Raquel, é alguma interferência no sinal. Uma interferência, gente, desculpa. E a questão dos dados, né, da produção dos dados e o uso desses dados em outros produtos, né, que acabam gerando novas informações com o uso desses dados, tá bom? É isso. Bom, eu convido agora a professora Márcia, né, que vai falar um pouquinho sobre esse evento também. Olá, boa noite a todos e todas. Como o professor Ricardo já me apresentou, eu sou Márcia Pazin, sou do curso de Arquivologia da Unesp, lá de Marília, da parte que nos toca, né, a questão da origem dos dados e da responsabilidade sobre dados e informações é um dos temas mais relevantes da arquivologia hoje em dia, né, que a gente aborda sobre uma terminologia que é proveniência, né, que tem a ver com a origem da informação e dos dados que são produzidos. Na verdade, o processo de construção da informação e do uso de dados, de um modo geral, passa por compreendermos o contexto em que esses documentos, dados e informações são produzidos, que está na base dessa origem e da fonte de informação,
que nós temos, né? Principalmente nos ambientes organizacionais. Então, são questões assim, por quê? Em que circunstâncias nascem os dados que ficam disponíveis para nós? Para que esses dados são coletados e são trabalhados, né? Essas questões, elas acabam ganhando uma dimensão maior, porque é um tema muito relevante, porque esse é um tema relevante, né? Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem tido na atualidade está justamente nessa necessidade de garantir, por um lado, né, por quem fornece, e compreender do outro lado, por quem recebe os dados e as informações, a origem desse material, né, a origem dos dados que circulam nas mais diversas esferas de informação e de comunicação. A gente tem visto, né, um aumento exponencial da circulação de dados e informações, existe um volume muito maior de conteúdo disponível para a população. E isso acaba criando uma dificuldade extra, que é conseguir separar, usando uma expressão antiga, o joio do trigo, né, separar o que serve daquilo que não tem confiabilidade para ser usado, né? A gente está aí presente muito... Tem muito presente a questão da desinformação, né, dos problemas que são apresentados de fake news, de todas as naturezas. Isso atinge também todos os ambientes de interpretação do que é coletado e do que se apresenta como informação. Então, nesse sentido, a aprendizagem de dados, que é o tema desse evento, tem uma relação direta com alguns conceitos da área da arquivologia, para além, né, das questões da competência, das questões da proveniência e da origem de dados, dos processos de criação, mas também com a ideia de competência em informação, com a ideia de inteligência arquivística. Esses conceitos todos em conjunto dizem respeito à capacidade que é aprendida também de utilizar as ferramentas informacionais, no nosso caso, os documentos de arquivo, como fonte de dados, e também ter a capacidade de utilizar mais consistentemente a tecnologia e as outras ferramentas disponíveis para coletar, para organizar, para analisar e para divulgar informações que são baseadas nesses dados. Tudo isso, todos esses conteúdos nascem dentro de um ambiente organizacional. Se você não confia, ou se você não consegue saber se aqueles dados são confiáveis ou não, a sua capacidade de usá-los fica muito comprometida. Então, essa é um dos temas da aprendizagem de dados, né? Entender de onde seu conteúdo vem, como ele foi processado e o que pode ser feito com ele, né? E para isso, eu vou chamar o professor Alfredo Bonini, que vai trabalhar um pouco essas questões. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Alfredo Bonini Neto e sou professor da Faculdade de Ciências e Engenharia, Unesp, campus de Tupã, e vou dar sequência, né, na fala aí da Márcia, porque uma vez coletados dados, metadados, saber o que é dados, né, saber o que é metadados, coletar através de formulários, documentos, aí vem a parte de tratar esses dados, que é a parte que envolve ali uma técnica, por exemplo, uma técnica de regressão, o R² é uma das técnicas que faz essa análise desses dados. E lembrando que esses dados podem... É um estudo voltado para verificar se esses dados estão dispersos, se esses dados estão menos dispersos. Então, essa parte é a parte de análise de dados, através de uma técnica que envolve matemática, mas sabemos que não vai ser preciso fazer, não é preciso usar as fórmulas, né? Porque pode ser utilizado um programa, o Excel, por exemplo. Temos centenas de programas para análise, para estudar esses dados, analisar, ver se os dados são dispersos ou não. Então, existe muitas técnicas e existem muitos programas.
E uma delas é a regressão, para análise de se os dados estão seguindo uma tendência, e o R² para verificar se os dados em Y eles são explicados pela variação dos dados em X. Então, essa parte, dando sequência aí, depois que os dados estão coletados, vem a parte da análise de dados. E uma das ideias é essa que eu falei, então, é usar uma técnica, porque se for pegar a matemática pura em si, é muito complicado. Mas, na hora que você vem com um programinha pronto, Excel, por exemplo, você calcula a regressão ali em segundos, né? Porque já tem os comandos próprios para isso. Então, a ideia aqui do evento é mostrar que existe um método fácil de calcular, analisar dados, sem ficar apelando para aquelas contas, fórmulas matemáticas complicadas. E sim, através de um simples clicar, um simples toque do mouse com um programinha, você consegue fazer uma análise, uma regressão, uma estimativa, uma previsão através dos dados coletados, fazer estimativas, classificação e assim por diante. Então, tem uma série de atividades para tratar os dados, séries de técnicas, vários programas. Então, essa é a parte que pega essa parte de tratamento dos dados usando uma técnica. Agora, eu passo a palavra, o professor Ricardo agora tem a palavra. Professora Márcia, realmente, a nossa relação com a informação sempre foi muito importante, sempre foi muito relevante. Nós sempre dependemos muito do acesso à informação, mas algo vem mudando muito e de forma muito rápida. Então, nós estamos enfrentando situações novas a cada dia. Não é mais uma questão de aguardar uma nova geração para ter o confronto com novas tecnologias. Cada vez mais, a evolução do acesso à informação transforma a nossa forma de lidar com a tecnologia. E uma das grandes transformações que nós presenciamos foi a possibilidade agora de não só termos acesso à informação tratada, à informação já formatada, as notícias, as mensagens. Agora, nós podemos construir autonomia para que as pessoas possam ir na raiz da informação, na fonte da informação. Mais importante, na origem da informação, nos dados que vão compor aquela informação. Portanto, a gente pode, com isso, diminuir a assimetria que existe entre aqueles que consomem a informação e aqueles que a geram. Dessa forma, nós podemos construir pontes entre aqueles que precisam da informação e a informação realmente mais próxima do que é a realidade. Como? Acessando dados. Então, agora a gente consegue ter acesso a dados, como a professora Raquel comentou, a professora Márcia, o professor Alfredo, sem ter que passar por grandes processos de aprendizagem, sem ter que passar por grandes processos custosos de aprender a lidar com tecnologias avançadas, ou ter que lidar com fórmulas complexas da matemática, para poder extrair dos dados a essência da informação que foi a origem de uma determinada notícia, por exemplo. Ou para construirmos uma percepção de uma situação de mercado, de uma atuação de um agente público, de uma composição de uma determinada situação de uma região, de um problema climático. Então, são muitas as possibilidades e potenciais de uso e que podem transformar a sociedade. Nós podemos, por meio desta autonomia agora, instrumentalizar, dar ferramentas para que o cidadão tenha autonomia na construção da sua visão de mundo. Mas, para isso, nós precisamos alfabetizar. Assim como nós tivemos que nos alfabetizar para poder ler as informações, para poder decodificar, transcrever aquilo que está composto na notícia, agora nós também precisamos nos alfabetizar para lidar com este novo tipo de conteúdo de informação. Novo tipo no sentido de acessível, porque eles sempre estiveram lá, mas agora estão ao nosso alcance. Então, nós nos alfabetizamos em dados
Nós nos preparamos para lidar com dados. Para isso, então, nós precisamos aprender, em um primeiro momento, a ler os dados. Precisamos ser capazes de localizar, interpretar, saber se aqueles dados são realmente confiáveis, se são passíveis de ser utilizados. Então, é a nossa capacidade de ler os dados. E aí o professor Alfredo comentou, nós temos que ter a capacidade agora também de tratar os dados, mesmo que minimamente. E agora, sem mais aqueles traumas de lidar com grandes fórmulas matemáticas que nem sempre estão ao alcance de todos. Um simples clique, uma escolha que a gente faz numa ferramenta de uso comum, como uma planilha eletrônica, pode nos permitir visualizar esses dados de uma forma já tal que nós possamos tirar informações desses dados. E para concluir essa alfabetização, nós precisamos ser capazes de transmitir esta informação, ou seja, de comunicar a informação que está contida nos dados. Então, a alfabetização em dados, sinteticamente, pode ser resumida como a capacidade de ler, tratar e comunicar os dados. É um trabalho não só de relevância para o indivíduo, mas também para o coletivo. Reduzindo esta assimetria no acesso à informação, dando esta autonomia a quem precisa da informação, nós podemos, inclusive, reduzir o impacto de questões tão emergentes como, por exemplo, o uso de notícias falsas, as chamadas fake news. Porque agora eu não preciso acreditar de pronto em tudo aquilo que chega. Eu posso buscar dados de forma muito simples, de forma tranquila, sem precisar de grandes estudos, de grande preparação anterior, e transformar esses dados em um recurso estratégico. Esta é a essência da alfabetização em dados. Então, quando a gente fala em data literacy, nós estamos falando não só em preparar o indivíduo, nós estamos falando em oportunizar agora esta possibilidade de acessar os dados para que nós possamos reduzir a assimetria que existe entre aqueles que precisam da informação e aqueles que a disponibilizam. Os detentores dos meios pelos quais as informações são distribuídas, não necessariamente com uma má intenção ou com uma vontade de querer construir um conhecimento diferente daquele que deveria ser feito, acabam embutindo uma agenda, acabam embutindo uma intenção por trás daquela construção, que pode ser contornado por meio do acesso direto aos dados que geraram aquela informação. Então, essa é a grande relevância desse tema. Eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo que trabalhou na construção desse projeto. E, a partir dessa introdução, nós convidamos, então, e eu já agradeço de antemão, o Caio Francisco, que foi o responsável pelo suporte técnico e pela organização tecnológica do nosso evento, e que vai fazer a apresentação, então, dos trabalhos submetidos para este evento. Eu quero lembrar a todos que tratam-se de trabalhos ainda em uma fase que se propõe a ser um momento inicial de um futuro artigo de dados, mas que já tem um grande potencial para mostrar, inclusive, o quão longe nós podemos ir na interpretação desses dados. Um bom evento a todos, e mais uma vez eu agradeço a participação de vocês e espero que nós tenhamos a chance no próximo ano de executarmos o segundo ECIDALE. Até mais, e vamos então aos trabalhos submetidos para o evento. Obrigado.